No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Farmácia em Dia. Eu sou Adriano Falvo, secretário-geral do CRF São Paulo, e o assunto que debateremos nesse programa é de extrema importância para o engrandecimento da profissão e para a valorização do profissional, mas principalmente para a população que necessita de estabelecimentos e profissionais que tenham preocupação e capacidade técnica, humana, de manter o cuidado com a saúde e com seus tratamentos, além de sua qualidade de vida e bem-estar. Por isso, o tema não poderia ser outro: serviços farmacêuticos. Farmacêutico, você já realiza serviços clínicos no seu dia a dia? O que falta para você começar? Vamos refletir sobre o assunto e trazer toda a trajetória dessa importante ferramenta nesse bate-papo. Por isso, gostaria de convidar meu amigo com grande experiência, Dr. Jauri Siqueira Júnior, que é farmacêutico, professor e consultor especialista em serviços de saúde, testes rápidos, vacinação e gestão estratégica de negócio de saúde. Ele também é membro do nosso grupo técnico de farmácia comunitária e do grupo técnico de tecnologias farmacêuticas do CRF São Paulo. Seja bem-vindo, meu grande amigo, Dr. Jauri. Obrigado, Adriano. Obrigado aí pelo CRF São Paulo, pela oportunidade, pelo espaço. Muito prazer aqui estar com vocês. Espero que esse podcast aí possa trazer bastante informação para todo o nosso público aí de farmacêuticos, farmacêuticas e amigos da comunidade da farmácia que estão curiosos sobre essa temática, Adriano. Eu que agradeço, Jauri, e tenho certeza que esse debate com você será muito importante, não somente para os farmacêuticos, mas também para a sociedade. Mas então vamos iniciar com essa nossa reflexão com a importância dos serviços farmacêuticos para a população. Como você encara toda essa movimentação dos consultórios, exames, hoje para a população, Jauri? Bom, Adriano, eu acho que a gente precisa destacar alguns pontos que são cruciais para o entendimento do porquê que os serviços farmacêuticos, né, são tão relevantes para a população e também para a comunidade farmacêutica, especialmente aí da farmácia comunitária. Primeiro de tudo, cabe destacar que a farmácia brasileira, né, a farmácia comunitária, ela é extremamente numerosa, né? Isso facilita muito o acesso a serviços de saúde à população. São cerca de 90 mil farmácias no país, segundo dados do CFF, de outras entidades. Esse número sozinho, ele já apresenta uma grande magnitude, mas quando a gente compara ele ao número de, por exemplo, hospitais, de consultórios e clínicas, do próprio SUS, ele é bem expressivo, né? Nós temos aí praticamente 2 vezes o número de postos de saúde de um dos maiores sistemas de saúde do mundo, que é o SUS. Nós temos cerca de 12 vezes o número de hospitais. E, além disso, além do número, a gente tem uma capilaridade imensa, né? A farmácia brasileira está muito bem distribuída, e dados de algumas entidades representativas do setor, eles demonstram que pelo menos 99% dos municípios brasileiros, eles possuem farmácia. Num país de população, dimensões e tamanhos continentais, né, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, mais de 210 milhões de brasileiros, acessibilidade e capilaridade são fatores muito importantes, né? A gente conseguir fazer com que serviços de saúde sejam acessíveis a uma população como a brasileira é crucial. Isso faz com que a gente consiga levar a uma população que muitas vezes não teria acesso, se não fosse através das mãos do farmacêutico da farmácia, a esses serviços, a uma gama, um portfólio imenso de serviços farmacêuticos, né? E isso valoriza também o profissional farmacêutico frente à população, que começa a validar ainda mais esse profissional como um profissional de fato de saúde e encarar a farmácia como um estabelecimento de saúde. Exato, Jauri. Realmente os números são bastante expressivos, quase 90 mil estabelecimentos, que aonde isso irá desafogar de uma certa forma
é um cuidado primário, mas é claro, é um momento novo para a profissão, certo? Que já vem sendo citado, acho que tanto pela Organização Mundial da Saúde, quanto a Federação Internacional de Farmacêuticos, sobre essa grande mudança dessa postura desse profissional mais clínico. Mas aí eu pergunto, que habilidades esse farmacêutico precisa ter para desenvolver e realizar esses serviços farmacêuticos? Várias, né, Adriano Falva? A gente comenta muito dentro do círculo farmacêutico e de professores, enfim, sobre aquela velha reflexão de farmacêutico 7 estrelas, né? Alguns dão até mais estrelas a ele, mas que é uma reflexão que foi trazida, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, né? O farmacêutico clínico, né, o farmacêutico que se destina ao cuidado, com certeza ele tem que ser um bom comunicador. Ele precisa se comunicar de maneira clara, bem como entender a comunicação que está sendo trazida, né, pelo paciente. Ele tem que ter uma capacidade crítica, analítica muito grande. Obviamente, ele precisa manter os seus estudos em dia, seja em relação a parâmetros clínicos, a doenças, a tratamentos, a terapêutica, há tecnologias de saúde que hoje estão ganhando, né, cada vez mais espaço, tanto em matéria de terapêutica como de diagnóstico, de apoio ao diagnóstico. Ele precisa ser uma pessoa ativamente envolvida no processo de cuidado, entender a comunidade a qual ele faz parte, e por comunidade eu trago uma reflexão, né? Não adianta ele entender somente da farmácia como estabelecimento de saúde se ele não entende o bairro, o município no qual ele está inserido, o estado no qual ele está inserido e quais são os desafios, né, em termos de saúde, de indicadores de saúde dessa comunidade. Porque através dos serviços farmacêuticos ele vai conseguir impactar e muitas vezes transformar essa realidade. Então, ele precisa ter um olhar 360 de um certo modo, né? E com certeza não parar de estudar, Adriana. É uma doutrina que a gente tem que seguir quando a gente escolhe ser um profissional de saúde, né? É muito bem colocado, Jauri, porque realmente é uma mudança de paradigmas, é uma mudança de atitudes, porque quando se fala de um farmacêutico clínico, estamos focando num farmacêutico mais voltado ao cuidado, mais à humanização, e é realmente isso que a população ela necessita desse cuidado, que muitas vezes pelo número de pessoas que buscam hoje o SUS, às vezes a farmácia passa a ser esse elemento de referência de saúde e o farmacêutico, principalmente esse profissional que vai ter todo esse cuidado, não só pelo acompanhamento farmacoterapêutico, mas de ampliar, certo, o nível de conhecimento desse paciente sobre doenças, tendo as tecnologias muito bem colocado pelo Jauri, que hoje, a cada dia, nós estamos ampliando essas tecnologias dentro dos estabelecimentos, que já vamos até, inclusive, falar um pouquinho sobre a questão de telefarmácia, mas aí, Jauri, hoje nós temos um grande momento para a profissão farmacêutica e também para a população, que nós tínhamos uma RDC, a 4409, que determinava alguns tipos de serviço, e agora nós tivemos a criação de uma resolução por parte da Anvisa que determina um novo serviço. Então, os exames de análises clínicas na farmácia hoje são uma grande ampliação de serviço farmacêutico. Já podemos ver sua importância com muito destaque durante a pandemia, com os testes rápidos de Covid, aonde o profissional demonstrou extremamente competência para que a gente pudesse desafogar os atendimentos públicos na realização do teste. E acredita que agora, com a regulamentação própria, esses exames vão ser um grande diferencial no dia a dia das farmácias, no dia a dia do farmacêutico e principalmente para a sociedade? Com certeza, né, Adriano? A mudança de mindset farmacêutico, né, e por mindset, eu digo de entendimento, de reconhecimento próprio, ela também se torna um desafio, porque por alguns anos a gente passou por uma série de modificações no próprio currículo, né, pela própria grade, digamos assim, de disciplinas da graduação farmacêutica. Também tivemos um movimento mercadológico importante no setor de farmácias comunitárias,
E é fácil a gente analisar se ao longo do tempo o farmacêutico, ele, principalmente lá há 100 anos, 80, 70 anos atrás, ele era reconhecido como um boticário, né, como um profissional que estava muito próximo da comunidade. Houve uma série de questões mercadológicas, de novos produtos, de desenho de mercado que trouxeram diferentes formatos de farmácia e fizeram, sim, em um determinado momento, que o farmacêutico perdesse um pouco o protagonismo. Coisa que, muito mérito dos conselhos, muito mérito de um repensar da forma de atuar farmacêutica também, por outras entidades, foi se construindo, principalmente de 2000 para cá, né? Como dito pelo Adriano, tivemos a 44 de 2009, que tinha uma série de limitações, mas trouxe, sim, os serviços farmacêuticos para um cenário importante, né? Então, essa mudança histórica, esse resgate, ele tem ocorrido e ocorreu aí muito alicerçado em uma série de resoluções que a gente conseguiu estar vivo para ver acontecer, né, Adriano? E era um sonho, né, Jauri? Parece que não, mas com as grandes evoluções que nós tivemos, não somente das resoluções por parte da Anvisa, que foi a 44, agora a 786, o teste de Covid, que foi inserido durante a pandemia, que muitos às vezes questionaram, nossa, mas um teste de Covid sai do laboratório de análises clínicas, vem para a farmácia, será que esses profissionais vão estar preparados? E a demonstração que a sociedade teve, e também para os órgãos governamentais, principalmente a agência reguladora, demonstrou que esse profissional farmacêutico que atua na farmácia comunitária tem uma grande competência e responsabilidade nos exames. E é claro que agora nós estamos chegando nesse momento novo, aonde os exames acabam sendo realizados dentro das farmácias, e isso vai auxiliar muito o profissional farmacêutico no acompanhamento dos pacientes com suas doenças, também tirar muitas dúvidas às vezes, porque algumas patologias, alguns sintomas são muito parecidos, e tudo que se torna uma doença autolimitada, que é de atribuição, que pode ser utilizado medicamentos isentos de prescrição, é muito importante que esse profissional farmacêutico ele esteja ali, certo? Fazendo uma prescrição de medicamentos, num caso simples, como gripe, resfriados, certo? Uma simples rinite, e a gente tem grandes possibilidades de desafogar, muitas vezes, o atendimento, que às vezes a pessoa pegaria filas, horas e horas, ali dentro de um SUS, aguardando o atendimento, pelo qual seria praticamente os mesmos medicamentos isentos de prescrições que são prescritos pelo profissional farmacêutico. Mas é claro que, além desses exames de análises clínicas, nós também temos uma grande evolução, que são as vacinas, que automaticamente a gente vem percebendo o grande crescimento da procura da população por esse novo serviço da farmácia. O que você acha? Qual é essa nova tendência? Você acredita nesse crescimento das farmácias como um centro específico de vacinação para a sociedade? Adriano, hoje, analisando os dados, a gente consegue acompanhar no detalhe essa retrospectiva de dados. Em relação, assim, fazendo um paralelo ao primeiro ponto que você trouxe sobre exames rápidos, a gente já consegue verificar, através da plataforma, um crescimento expressivo, né? O volume de exames rápidos realizados no segundo trimestre de 2023, ele foi 80% maior do que do mesmo trimestre do ano anterior, né? Lembrando que existia toda uma interpretação legal, muito sensível, que não existia 786, mas isso já demonstra que, mesmo antes dela vir, já era uma tendência que estava se consolidando. E mais do que isso, que a população brasileira estava procurando a farmácia ativamente depois de ter conhecido o serviço de exame rápido de Covid-19, né? Lembrando que o exame rápido de Covid-19, né, fruto da 377, ele foi amplamente utilizado pela população brasileira. Se estima que mais de 20 milhões de exames rápidos de Covid-19 tenham sido realizados por farmácias no país. 20 milhões, Adriano, é 10% da população brasileira. E desses 20 milhões, cerca de 20% eram pacientes positivos. E desses 20%, a gente estima aí que pelo menos
25% a 30% tenham sido pacientes de alto risco, ou seja, que realmente precisavam de cuidado, que precisavam de atenção, e encontraram na farmácia essa possibilidade, né? O que reforça a importância, né? E com certeza colaborou para que a farmácia pudesse, né, galgar, através da 786, a essa legitimação do seu papel em relação aos exames rápidos. Agora, falando sobre vacinas, a gente está falando sobre a RDC 197 de 2017 e a Resolução 654 do Conselho Federal de Farmácias, né? Essa é uma tendência, um novo campo de atuação super rico. Lembrando que vacinas, a gente está falando sobre medicamentos imunobiológicos destinados à prevenção de doenças. Então, a gente está falando sobre terapêutica do futuro, a gente está falando sobre prevenção, né? E esse volume ele tem crescido muito, tanto de número de farmácias vacinadoras, quanto de doses aplicadas por farmácias. Quando a gente compara o primeiro trimestre de 2023 contra o primeiro trimestre de 2022, a gente tem um crescimento de 59% do volume de doses aplicadas, né? Se estima que hoje a gente tenha mais de 2.000 farmácias vacinadoras no país. Lembrando que antes da 197, quando a farmácia não podia, né, desde a nota técnica de 2001 da Funasa, era proibida, né, de fazer vacinação, esse volume tem crescido de 2 a 4 vezes ao ano desde 2017. Então, é um serviço que chegou com tudo, que chegou para ficar, e já comemoramos, em 2023, mais de 1 milhão de doses aplicadas por farmacêuticos em farmácias brasileiras. Então, a gente está mostrando que a farmácia ela consegue atuar no que todo o arcabouço científico afirmava, que quando a farmácia se torna um estabelecimento vacinador em uma comunidade, aumenta-se a cobertura vacinal e a população consegue acessar, muitas vezes em horários e com preços mais acessíveis, que ela não conseguiria encontrar se não houvesse a farmácia realizando esse serviço, Adriano. Exato, Jauri. Eu consigo observar, e tanto você, que é um grande parceiro, que sempre a gente está presente nos congressos, e eu acho que também tanto eu quanto você costuma visitar as farmácias de diversos estados da federação, e a gente vem observando que antes era tímido a presença de consultórios e a cada dia um crescimento maior. A questão de, dentro da farmácia, ter a vacinação, e a gente observa que a cada dia os profissionais estão absorvendo esse novo serviço e mostrando que realmente é um grande sucesso, é uma procura muito grande pela população, e tenho certeza que também a questão dos exames de análises clínicas realizados dentro das farmácias será um grande momento para a profissão, para as farmácias e principalmente um grande auxílio para a sociedade. Mas também vamos ter também a questão dos autotestes que vem vindo também chegando, que por mais que os autotestes eles não sejam realizados dentro de estabelecimentos, eles recebem orientação do profissional farmacêutico para que ele possa ser utilizado mediante uma orientação. E nós estávamos discutindo diante de um congresso que aconteceu há poucos meses atrás, que inclusive vai existir autotestes pelo qual um paciente cardíaco, né, Jauri, ele terá a possibilidade de ter um autoteste em casa, e a partir do momento que ele se apresente uma angina, ele poderá simplesmente fazer esse autoteste e, detectando as enzimas que são indicadores para um infarto, ele poderá buscar rapidamente o auxílio médico e, dessa forma, salvando muitas vidas. Isso também você vê que a criação, o licenciamento desses autotestes que também vão auxiliar dentro das farmácias, isso auxilia também na vida da população e também na questão da responsabilidade do profissional farmacêutico estar orientando esse paciente à utilização adequada desses autotestes? É uma boa questão, Adriano. A gente discutiu bastante no Congresso Mineiro, né? Eu acho que é muito importante destacar que, de tudo que a gente está falando, muita coisa muda numa velocidade grande, né? E a RDC 786, além de trazer a realidade dos exames de análises clínicas, ou EACs, como a gente está chamando agora, né? Ela também modifica artigos importantes da 44/2009, que naquele momento e naquele entendimento permitiam o uso de dispositivos autotestes para aferição de parâmetro bioquímico, coisa que mudou com a 786, né? Então, hoje, a gente, através da leitura da 786, entende que equipamentos de autoteste não são destinados
para este fim, não como um EAC, né? Que a farmácia ela não faz mais aferição de parâmetro bioquímico, o que ela faz agora é exame de análises clínicas, e se fazendo exame de análises clínicas, ela tem que usar dispositivos registrados para este fim e seguir toda a resolução. Os autotestes, que são produtos de saúde destinados ao uso individual, ao paciente, eles fogem um pouco do escopo do âmbito profissional, ganhando, sim, uma importância extrema, e a gente pode ver através do autoteste de Covid, por exemplo, mas também não vamos gourmetizar demais, né, Adriano? A gente teve autoteste de gravidez por muito tempo, a gente tem os glucosímetros sendo vendidos nas gôndolas por muito tempo, mas, como todo e qualquer produto e medicamento, o farmacêutico sempre foi o profissional de saúde dentro da farmácia destinado a realizar a educação farmacêutica, né? Então, sempre o farmacêutico ele teve essa possibilidade, esse protagonismo na educação, no uso racional, no cuidado, né, ao se utilizar, em que momento que o paciente pode utilizar, por exemplo, a mulher que está tentando engravidar, como ela procede, né? Como que ela coleta isso? Em qualquer urina, no primeiro jato, no segundo, depois de quantos dias? Então, a educação farmacêutica ela é um campo vasto e ainda, né, Adriano, com oportunidade de expansão. Porque muitas vezes os colegas ficam perdidos, assim, mas o que eu faço? No que eu posso fazer? Cara, o céu é o limite, porque com autotestes, a gente tem um âmbito de atuação muito interessante que também está ligado a outros serviços. Se ele obtém um resultado na casa dele com autoteste, ele pode se deslocar até a farmácia para confirmar isso ou para interpretar. Ele pode se deslocar à farmácia para fazer um exame de análises clínicas, que sim vai ser encaminhado a um laboratório, a um médico, enfim, para interpretação e para diagnóstico junto ao médico, obviamente. Então, de um certo modo, a gente está enxergando que a jornada do paciente ela é muito plural e que quando a gente normatiza uma das etapas, a gente não pode esquecer que as demais não deixam de existir, pelo contrário. Muitas doenças, crônicas inclusive, são subdiagnosticadas no mundo. E quando você adiciona um autoteste, um exame de análises clínicas na farmácia, a gente está tentando mitigar um pouco desse subdiagnóstico, né, dentro do âmbito ao qual se destina, que é rastreamento, triagem, com o diagnóstico destinado ao laboratório e à comunidade médica. Então não é competição, né, Adriano? É ampliação do escopo de atuação e mitigar problemas de saúde que afligem a nossa comunidade. Exato, Jauri, muito bem colocado, porque isso, muitas vezes, esses exames de análises clínicas realizados dentro da farmácia serve também, como muito bem colocado, como triagem e posterior encaminhamentos a profissionais devidamente especializados. E também gosto muito da sua fala quando você fala sobre os exames de gravidez, porque pode não parecer. Há quanto tempo já existe o exame de gravidez da farmácia que vai detectar o hormônio beta-HCG, que está presente tanto no sangue e na urina, é claro, maior proporção no sangue e menor concentração na urina, mas o uso indevido daquele autoteste, certo? Levava exames errados. E o profissional farmacêutico orientando que desprezar o primeiro jato é desprezar o jato de urina que está presente no canal para buscar aquela urina que está presente dentro da bexiga, aonde está a concentração hormonal para a detecção desse hormônio, é extremamente importante. Então, mesmo que seja um autoteste, a coleta, a realização, ela necessita de orientação, certo? De um profissional devidamente habilitado. Então, eu acho que a sociedade ganha muito com isso e, com certeza, você tem essa mesma visão, porque nós trabalhamos praticamente juntos com o desenvolvimento, com a grande luta para que esses exames também viessem a ser executados dentro da farmácia, e para nós hoje é uma grande vitória. Mas, Jauri, eu quero aqui agradecer a sua presença mesmo, esse nosso papo que foi maravilhoso, muito rico, e é claro, se a gente deixasse, a gente não faria nenhum podcast, passaríamos um dia inteiro fazendo uma palestra, né? Ou mesmo quase um mini curso, porque o assunto é extremamente vasto, mas com certeza os profissionais, a sociedade, terão um segundo momento desse podcast falando desses assuntos, e aí traremos, provavelmente,
números mais expressivos desse grande crescimento. Mas eu quero agradecer a você, Jauri, de coração, pela sua participação, e deixo aqui a palavra aberta para as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite ao CRF São Paulo, do qual orgulhosamente faço parte como membro do GT de Tecnologias Farmacêuticas de Farmácia Comunitária. Né? Sou um gaúcho patriado aí, né, como farmacêutico paulista. Tenho uma paixão muito grande aqui pela terra, pela cidade de São Paulo. Minha esposa paulista aqui de coração e teve a oportunidade de voltar comigo para cá. Gostaria de deixar como mensagem, Adriano, a importância de a gente refletir como profissão farmacêutica, sempre sim, mas acima de tudo, como uma profissão que serve ao paciente. Então, muito mais do que lutas individuais de determinados grupos ou clusters ou categorias ou áreas de atuação, a gente tem que pensar, acima de tudo, no que a gente prometeu no nosso juramento, né, de graduação, que era servir ao público sem distinção e servir ao paciente. Ele é a profissão que mais importa na área da saúde, é o paciente. A gente não tem outro caminho para se valorizar como profissão e como profissional que não passe pelas mãos dos pacientes. Então, agradeço, muito obrigado e fico à disposição. E vocês, ouvintes, meu muito obrigado e fique por dentro de todas as novidades do podcast Farmácia em Dia e até mais.